Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E hoje estudaremos o capítulo 19 deste livro. Então, vamos à leitura do capítulo de hoje? Apocalipse, capítulo 19. Assim está escrito: Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz e corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temei, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e lhe demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo Vivo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Assim está escrito, Apocalipse, capítulo 19, a leitura do dia de hoje. Pois bem, amados, neste capítulo, o apóstolo João tem uma visão.
uma visão de uma numerosa multidão louvando a Deus pelos seus atos de justiça, pela vitória sobre o pecado e todo o sistema pecaminoso que havia ceifado a vida de vários servos de Deus aqui na terra. O nome de Deus é louvado e adorado, pois chegou o tempo das bodas do Cordeiro. Pois a noiva recebeu novas vestes por ter sido justificada pelo noivo, Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo relata em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 34, onde está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O casamento simboliza a intimidade, a união definitiva e a alegria entre Jesus e a sua igreja. É a consumação do compromisso assumido por Jesus na cruz e nas Escrituras. Bem-aventurados são todos aqueles que podem participar da ceia das bodas do Cordeiro. Essa grande ceia será celebrada na glória celestial, com Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, os anjos, os santos anjos, e toda a ordem celestial. Somente os santos e salvos poderão participar desse grande momento, dessa grande ceia, desse grande banquete. Somente os prudentes que perseveraram até o fim, conforme o próprio Jesus Cristo predisse no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, verso 29, onde está escrito: e digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da vide até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então fica claro que essa ceia é agora, É a ceia da vitória, será celebrada na glória celeste com Deus Pai Todo-Poderoso. Glória seja dada a Deus. Então o apóstolo João tem outra visão, A visão de um cavaleiro montado em um cavalo branco. Um cavaleiro cujo nome é fiel e verdadeiro, porque a fidelidade e a verdade são a sua essência, são a essência de Cristo Jesus. Conforme está escrito no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 8, verso 32, onde diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os olhos, são como chamas de fogo, pois refletem a santidade de Cristo. E em sua cabeça várias coroas, pois esse cavaleiro é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Só ele conhece o seu nome, pois somente ele é digno de pronunciá-lo. E ele tem esta autoridade. O seu manto, ele simboliza o seu próprio sangue derramado na cruz, o sangue da nova aliança, a aliança de Deus com a sua igreja. Ele é a palavra encarnada, por isso que o seu nome é Verbo vivo. Conforme está escrito no Evangelho, segundo o apóstolo João, no capítulo 1, onde diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo, ele é a palavra viva. Jesus, é o Rei dos reis, ele lidera o seu exército de anjos contra os inimigos de Deus. Ele lidera o seu exército de anjos sobre a terra, cumprindo a palavra que está descrita no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 30, onde o próprio Jesus diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder, com grande glória, e ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombeta, e esses reunirão os eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Ele vem, Jesus Cristo vem e vem com seus exércitos, e ele reúne todas as nações da terra, todo o seu povo, para que eles contemplem a sua glória. Jesus Cristo ele vem com roupas finíssimas, que representam a sua glória, a pureza, e da sua boca sai uma espada afiada, a palavra de Deus, conforme está descrita na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, onde diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetra a ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra que sonda os corações dos homens revela toda a verdade.
Ela confronta e traz mudanças. É uma palavra que dá vida, renova a esperança, que traz luz às trevas e expõe toda a mentira, mostrando toda a verdade. Então aparece, né, o exército inimigo, né, justamente naquele lugar. Então acontece a grande batalha, o exército do inferno contra o exército dos céus. O anticristo e todos os seus apoiadores são imediatamente derrotados. Assim, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, o lugar do castigo eterno. Todos os que estavam lutando ao lado do anticristo foram mortos pela espada que saía da boca de Jesus. A mesma palavra que eles rejeitaram foi a palavra que os julgou, que os condenou, que os matou. E os seus corpos serviram de alimentos para as aves de rapina. É um final terrível para quem escolheu viver longe da presença de Deus, para quem escolheu o caminho errado. Mal sabem eles que o pior ainda haveria de vir. Ok? Então, meus amados, nós vamos encerrar o estudo por aqui, né? No próximo vídeo nós falaremos, no capítulo 20, falaremos sobre o pior que está por vir ainda, né? Esse julgamento que virá sobre a vida daqueles que se afastaram de Deus, que escolheram o caminho do anticristo, a marca do anticristo, que escolheram adorar o anticristo. Falaremos sobre a visão que o apóstolo João teve sobre a prisão de Satanás, falaremos sobre o milênio, né? Vamos tentar desvendar isso aí. E a derrota definitiva do diabo. Isso está imperdível, irmão. Você não pode perder o próximo estudo. E se puder, faça sua inscrição nesse canal. Recomende, compartilhe esse estudo. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. É só você olhar o que tem acontecido no mundo à nossa volta. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, fique com Deus.